Vamos ser práticos? Você realmente acha que a Igreja Católica Apostólica Romana, aquela que queimou Bíblias na tentativa de que ninguém a conhecesse, que matou intérpretes e tradutores para que o povo não perdesse a dependência dos padres e da igreja, adulterou esse documento? E tipo assim, adulterou e não incluiu textos que falariam que Maria era de fato a Santa Virgem? Textos sobre Jesus cultuando Maria, um outro santo? Ou pior, por que não foram mais específicos, colocando textos sobre o papado de Pedro, por exemplo? Vendas de indulgência, autoridade soberana da igreja, celibato, transubstanciação. Eles poderiam ter colocado textos que proibiriam a distribuição da Bíblia aos leigos, por exemplo. Textos sobre purgatório, reza aos santos. Se você pensasse um pouco, não falaria um absurdo como esse, afirmando que a Igreja Católica Apostólica Romana adulterou os textos. Eles precisam se desdobrar para ensinar as mentiras e as heresias hoje. Você acha mesmo que se eles tivessem tido a oportunidade de adulterar alguma coisa, eles não teriam feito? Claro que teriam, mas não dava, porque eles não existiam quando o Novo Testamento foi escrito. Eles não existiam quando o Novo Testamento foi aceito. Eles não existiam quando o Novo Testamento foi compilado. Logo, eles não poderiam ter adulterado texto algum, sem que isso fosse descoberto. Agora, como disse, eles fizeram coisa pior. Eles tentaram destruir a Bíblia para que as pessoas comuns não tivessem acesso às verdades contidas na palavra de Deus. Mas graças ao Espírito Santo, que guardou e protegeu a sua palavra, é que hoje nós temos acesso a ela livremente. Ah, Thiago, mas os pais da igreja... Os pais da igreja não eram dessa seita. Logo, qualquer argumento que envolva esses primeiros presbíteros não tem nada a ver com a seita romana. Quando Inácio de Antioquia cunha o termo católico, lá no século II, para se referir à Igreja de Cristo, ele não tinha em mente a ideia institucional, como já falei no vídeo anterior, mas sim a comunidade unificada em que todos os crentes no mundo tinham a sua lealdade ao Cristo ressurreto. Inácio era o presbítero da Igreja de Antioquia, uma das 5 maiores igrejas que compunham o cristianismo antes do grande cisma de 1054, em que a Igreja Católica Apostólica Romana segue separada da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, por divergências teológicas. Inácio, um devoto discípulo de Paulo e até de João, se depara com grupos gnósticos que tentavam enfiar goela abaixo as suas heresias. Heresias essas que João, Paulo e até Tiago descrevem lá nas suas cartas. Lembre-se que Antioquia não era uma cidade de hereges amadores não, muito pelo contrário. Até Paulo e Barnabé tiveram problemas teológicos com eles lá naquela cidade. Se você ler Atos 15, por exemplo, você vai ver que naquela época existiam judaizantes que insistiam na circuncisão, afirmando que a salvação só poderia ser alcançada através da graça, se somada à circuncisão. Hoje se prega a salvação pela graça mais o batismo, a graça mais a religiosidade, a graça mais alguma coisa. Essas heresias continuam presentes ainda hoje. Paulo e Barnabé vão para Jerusalém com os demais apóstolos, deliberam sobre o assunto e decidem que esses judaizantes são hereges e declaram que a salvação é somente pela graça. O que você precisa entender é que Inácio se depara com problemas teológicos, com seitas, heresias e absurdos que têm desviado a fé dos cristãos, principalmente em meio a tanta perseguição, morte, por causa do cristianismo ser considerado uma seita. É nesse contexto que Inácio escreve nas suas cartas, dizendo que o fato que cada cristão espalhado pelo mundo faz parte de um só corpo, o corpo universal de Cristo, o corpo católico de Cristo. Brian Litfin afirma que para Inácio, a unidade da igreja diante dos problemas heréticos que surgiam naquela época era importante e crucial para vencer o legalismo e se manter firme nos ensinos apostólicos. Nunca foi a sua intenção criar uma denominação legalista. Muito pelo contrário, era evitá-la. Assim sendo, podemos declarar categoricamente que não, os pais da igreja não eram católicos no sentido denominacional, antes eram membros da Igreja de Cristo, que se manifesta nas formas locais e universais. Então fuja desse argumento de que a Bíblia é um documento católico apostólico romano, no sentido denominacional, porque não é. A Bíblia é um documento inspirado por Deus, sendo ela a infalível e inerrante palavra de Deus, entregues a nós para nos guiar em nossos caminhos.